Sim, sim. É, o Anderson não está aí, né? Understand, Vamos lá. não fala. Começando aí, Francisco de Assis, né? Francisco de Assis. Vamos ler aí a parte inicial que está falando aí do Francisco de Assis, que faz a leitura para nós. Falei, Inês. Você estava assim querendo, né? Pelo jeito. Leio. Francisco de Assis. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros, mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Havia terminado, em 1229, a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos de há muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Mascarar-se-ia o cometimento com pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Qual que era o momento, então, que depois que a gente viu sobre a questão do Gregório, qual que é o momento que estava vivendo aqui? Nós tínhamos uma igreja que estava querendo o poder, né? De certa forma, o Império Romano já tinha se encerrado de tal forma e a igreja assumiu a patente, né? Vamos dizer assim, do poder. E como não adotou os princípios cristãos verdadeiramente, a igreja se confundiu em si mesma com seus elevados poderes, constituindo aí, a gente já viu o papado, que queria ser o centro da humanidade em termos religiosos, né? Em termos imperiais. Então, a igreja vivia esse momento. Então, qualquer pessoa que fizesse adversário ou contra considerado um herege, aquele que não seguia a igreja. E aí tivemos até, como coloca aí, até 1229, guerras contra os hereges, mas continuou uma guerra mais complexa ainda, né? Durando muitos anos, que a gente vai depois discutir, é a Inquisição. Então, nascia dentro da igreja essa, vamos dizer,
esse tribunal, né, da penitência que a igreja instituiu. Bom dia, Flávia. Bom dia, Leila. Então, surgia esse tribunal. Agora, vamos entender aqui a questão do Francisco de Assis, né? Ele veio também como veio Maomé numa tentativa espiritual. Então, encarna um espírito de elevadas condições para tentar segurar a barra. Então, enquanto a igreja estava preocupada em continuar o seu poder, e a espiritualidade se preocupava também em controlar essa situação. Então, é onde que encarnam espíritos de condições para tentar ajudar no processo. Mas não adiantou muito, não. Adiantou para aqueles seguidores, para as pessoas transformadoras, né, de si mesmo, que são os franciscanos, né, aqueles que realmente seguiam o Francisco. Então, existia uma força calada de Francisco de Assis contra uma força argumentada, né, da igreja, uma força negra que estava agindo dentro de uma sociedade. Mas aqui nós temos ex-católicos, né, também, que viu muito sobre Francisco de Assis, né, o Giovanni, que é um convertido, que viveu numa região de Assis, a cidade de Assis, na Úmbria. Úmbria, bem no centro da, da Itália, é onde a gente gostaria de estar morando, porque são muitas comunas na região, uma região pequena e muitas comunas, que é a menor cidade, município, que aqui é município, que poderia ser definido. São, na verdade, era uma tendência que tínhamos de tribos, né? Que são as comunas. E, e ali tinha as suas organizações e tudo, mas só para comparar a região do Triângulo Mineiro com essa região, o Triângulo Mineiro nós temos aí 95 mil quilômetros quadrados, 95 ponto não sei o que quadrado. Essa região da Úmbria, que é onde estava Assis e outras cidades que Francisco de Assis viveu, ela tem 8 mil e poucos metros quadrados, 8 quilômetros quadrados. Então, quer dizer, se comparar o Triângulo Mineiro com essa região é muito menor. O Triângulo Mineiro tem 36 cidades, municípios. É 36, acho que é 36. E essa região da Úmbria tinha 95 comunas. Então, são pequenas comunidades, né, que vivem a seu modo, e é interessante, a gente já viveu nisso aí. Aí, por que a gente hoje vem encarnar numa cidade mais avançada, sendo que a gente viver em comunidades menores é melhor do que numa comunidade maior, de certa forma, de vida, de condição de vida. Por que a gente vem com a cidade um grupo maior, sendo que a gente poderia estar encarnando em cidades, comunidades menores para uma melhor qualidade de vida? E ali você conhece todo mundo, né? Você passa pela rua, você está conhecendo as pessoas. Então, a maior cidade dessa região era 150 mil habitantes. Então, um pouco mais do que, vamos dizer, que Tuitaba, né? Um pouco mais que Tuitaba, perto de Patrocínio, né? Assim, cidades menores. E era a cidade maior que tem. Então, as outras comunidades são comunidades pequenas, cidades pequenas.
A gente vê que é um centro verde da Itália hoje. Se você falar em Úmbria, é centro verde, é um local verde. Isso dentro dos estudos de urbanismo, a gente estuda muito, né? Que é a questão da mobilidade, de participação, de comunidade, socialização, é maior do que numa cidade maior. Cidade menor. Cidade menor, você conhece todo mundo. Os problemas aparecem também, né? Porque todo mundo vê os defeitos dos outros, né? Então tem esse problema também. Aqui em Uberlândia você some os problemas dos outros. Ah, fulano não tem problema, não. Então acaba perdendo as referências. Mas era uma cidade onde Francisco de Assis viveu, né? Eram comunidades pequenas e que qualquer ato ele aparecia. Então, eu creio que a espiritualidade deve ter usado esse sentido para que pudesse aparecer, igual o Cristo veio em comunidades pequenas, em regiões de cidades menos populosas. Então faz sentido. O Chico veio numa cidade pequena, Pedro Leopoldo, depois foi para Uberaba. Uberaba era bem pequeno também, depois que Uberaba cresceu mais. Eu lembro de Uberaba com cento e poucos habitantes, cento e poucos mil habitantes. Berlândia tinha 170 mil habitantes. Então, quer dizer, foi muito rápido esse adensamento. Isso foi bom, é ruim? Adensamentos é uma prova, a gente já passa a ter mais oportunidades do que conviver num lugarejo, né? A gente vê falar que se você sai de uma cidade grande e vai para uma cidade menor, você vai ter uma vida mais pacata, né? Então, será que tem a ver? Então, tudo isso a espiritualidade sabe da nossa necessidade. Então, encarna a gente nos lugares. Então, ontem o Simão estava falando da região onde ele foi, onde o pessoal vai sempre, na África. Então, falando do jeito deles lá viverem, né? Das crianças, das famílias. Então, tem um modo de viver ali, de aprendizado. Então, poderá amanhã que habita esse lugar encarnar numa região mais promissora para fazer trabalhos em que eles aprenderam conceitos em lugares menores. Então, a didática divina da reencarnação ela é muito interessante, muito dinâmica, inclusive para as almas que estão no caminho da transformação. Vocês leram aqui junto, o que vocês acham sobre essa parte do Francisco de Assis? Viveu entre 1181 até 1226, 44, 45 anos, né? Hoje a gente está vivendo 90. Bom dia, desculpa o atraso. Pô, tia, a gente Não sentiu a quis faltando desse interromper. tempo. Pois é, no final eu falo. Eu acordei tarde, Está se vendo. Tá bom. cansaço. Então, então vamos lá, gente. O que vocês acham sobre essa parte aqui do Francisco de Assis? Francisco é um nome significa homem livre, né? O nome Significa o dele, quê? homem livre, homem Olha, livre. a Francisca, então, É, é uma mulher livre. a É Chiquinha uma é a mulher mulher. livre, é isso aí. Mas tem a ver com franqueza também, né? A Mas tecnologia que falar. até ele ser preso, porque foi preso, ele em 1200, 1204,
parece. Ele foi preso, e depois que ele foi preso, que ele participou de uma guerra, né? Ele participou de uma guerra, foi cavaleiro, isso enquanto era Giovanni. E depois que ele saiu da prisão, ficou lá tempinho, um ano, ele foi e resolveu, ele refletiu muito na prisão. Ele pensou muito sobre a vida na prisão. Eu acho que devia todo mundo ser preso, né? Para refletir. Não, você já imaginou quando você é preso? Você anda para lá, para cá o dia inteiro, numa Mas cela? quem dera Deve se ser... todo preso saísse Francisco de Assis de lá, né? É, A gente mas estava você, assim, mais na frente de todos os planetas, não era nem só de Marte, era Mas de mas eu acho você todos. vê muito, ó, é uma curiosidade isso aí, Valqueira. Você vê muitas pessoas serem presas e lá dentro elas ser convertidas. A elas gente até desenvolvem, critica É isso. porque Será que ele é não... convertido só na religião, da boca para fora também, né? Porque sai de lá aqueles não, tem pastores muita gente que faz que diferente, vai abrir tem gente igreja que para faz roubar diferente. dinheiro de fiel, e é isso aí. Tem Não tudo sai de lá isso, né? Tem especializado tudo no isso. crime. Oi, essa aí É. não perdoa nem. Não, Não, mas tem Perdão, gente não, que faz, advogado. mas tem gente que faz diferente, sim. Eu conheço pessoas que Mas fazem eu, diferentes, realmente diferentes. Né? A gente ah, olha mas sempre com por uma certeza é prisão. um ou outro, porque a maioria sai especializado, Mas, pós-graduado. Aninha, mas nós temos que ver também que nós, na humanidade, somos um ou outro que segue o caminho do amor, né? A grande maioria não segue. Então, se eu pegar uma agora eu comunidade acho, cheia eu de... acredito que uma prisão faz a pessoa se repensar. Eu acredito que, ainda mais nos moldes que nós temos aí, não é uma prisão educativa, o cara tem que entrar, introspectar em si mesmo para resolver seus problemas. Então, vamos dizer que o Francisco Giovanni ele entrou numa reflexão com o modo de vida que ele estava levando na riqueza, que ele era um homem rico, ele é de família rica. Tanto é que seus pais, os familiares, tudo considerou ele como um herege. Os próprios pais dizendo que o filho era louco, ficou louco. Então, na verdade, Era a Francisco, família mais depois rica que da região. Né? Eles eram ele milionários, era quis, era muito rico, a família e tal, ele abandonou tudo, né? Teve aquele ato lá no filme, você vê ele tirar a roupa ficando nu, mas ele não ficou nu, ele ficou, protegeu-se, tirou a roupa antiga, né? Mas ele se protegeu. Na história coloca ele andando nu, né? mas aquele ali é Isso um aí ato já simbólico também, né? Foi uma forma dele mas é um dizer ato simbólico, mas o filme gosta de explorar isso dele, né? Então, Ah, não teria necessidade, né, de ser tão explícito, né? ele não foi tão explícito. Depois você poderia perguntar, não, mas Francisco com a alma tão elevada, fazendo uma atrocidade? Não, ele simplesmente tirou a veste, trocou, tirou como símbolo na frente lá da igreja e, e foi realmente notado, né? Porque colocando aquela túnica, né? Aquela veste simples dele, e foi aonde ele fez a divulgação, né? Da sua meta, seu eu, Daniel, propósito. Todo mundo vive. essa questão do Francisco ter tirado a Tá roupa, baixo o né? seu som, Francisco. Seu som tá Eu baixo. estou no celular, meu computador está sem bateria, minha bateria estragou, o celular Ah, deve ser. tranquilo. Mas a questão do Francisco ter tirado a roupa também tem a ver com uma forma dele falar para a família, porque o pai dele duvidava, né? Falava, é muito bom você ficar É, aí, coisa por fora, mas viver em todo conforto, né? E ele falou, eu não preciso disso, né? Foi aí que ele falou, não há ele necessidade, abriu né? mão de tudo, né? Abriu Aí mão ele de abriu tudo. mão. Aí ele foi considerado doido. Mas vamos Ele lá. tá- Vocês acham que Francisco agiu certo, abandonando tudo? E
Ele poderia ter continuado rico e fazer alguma coisa com a sua riqueza. Olha o julgamento que nós vamos fazer do Francisco de Assis. Mas eu acho que isso é tão individual, tão ligado ao que a pessoa, a consciência da pessoa, né? A gente não sabe o que ia na cabeça dele. Eu acho Mas eu acho que difícil julgar isso aí. naquele momento Acho que a Francisca Travou. É. Então, vocês acham que hoje você poderia fazer um ato como o de Francisco de Assis? Acho que naquela época era muito impactante, né? O que ele fez. Era mais impactante esse despir-se do que ele permanecer com o dinheiro e fazer boas obras com o dinheiro da família, né? Acho que era mais impactante, mais chocante, assim, chamava mais atenção das pessoas em geral, né? Fazer, assim, um ato, né, de despir-se do que sustentar aquela riqueza e fazer outras coisas. E hoje, todo mundo sai pelado na rua. Você pode ver assim que a mulherada tá com roupas microscópicas, até mesmo os homens estão com roupas assim desse tamanho. E eu acho que esse ato de despir-se, assim, não no sentido de ficar pelado, né, mas de abandonar tudo, eu acho que hoje a loucura tá tão generalizada que isso ia ser visto só como mais um, né? Ia Então, pegar, né? Acho que ia pegar essa pessoa e ia levar para tipo um um manicômio, né? manicômio, né? Um negócio assim. Onde já se viu a Tentado pessoa não violento querer ao pudor, dinheiro. né? É, Advogada, tentado violento ao pudor. não, onde já se viu a pessoa, que pessoa ingrata, não querer as coisas da família, a herança que a família vai deixar para ele. Então, assim, é, eu acho que hoje em dia não ia surtir o mesmo efeito, de forma alguma, porque hoje a cabeça das pessoas é muito diferente, né? Antigamente as pessoas eram pudicas, né? Tinha aquele pudor, né? Que hoje o povo tá nem aí, né? Eu acho que Então, ia ser levado, né, para um consultório do psiquiatra, entupir de remédio, se fosse uma pessoa de família com tá condições. depressivo, tá ansioso, É, tá com um transtorno mental e vai socar remédio nele e é isso aí, vamos interditar porque ele tá louco, porque ele não quer dinheiro, num mundo que vive de dinheiro. Então, É, e eu acho ele, que e ele, Mas, ele talvez não iria conseguir fazer o uso da fortuna com os pais, os parentes dele, em cima também desse poder. Era mas difícil. é interessante pensar que esse ato foi assim, frente à igreja, frente aos padrões, frente ao poder que estava lá sendo exercido. Porque ele, desde antes, quando os pais estavam vivos, ele também se punha contra esse sistema. Ele, dentro da propriedade do pai, dentro da vila que ele está, ele já era visto como o diferente, como, né, o que abdicava. Ele ia lá comer com os empregados do pai, defendia os direitos deles. Então, assim, é, foi bem antes desse despir. Esse foi realmente só um ato simbólico mesmo. Eu acho que frente é mais para causar não é nem só o impacto, mas para as pessoas entenderem qual o sentido daquilo, do que ele pensava, do que ele estava propondo, do que ele estava vivendo, porque ele já começou o trabalho dele antes mesmo desse momento, né? Então foi mais Se ele for realmente, e se ele for realmente o João Evangelista, como se fala, né? Realmente ele já tinha princípios, era um espírito de toda condição espiritual. Basta ver que foi enviado de Jesus, né, para tentar auxiliar. Lógico que desde criança ele já vai demonstrar o que realmente ele é. Então, de repente, ele teve essa necessidade de ir até um certo momento, levando a vida normal, ele com a família, e depois ele jogar a toalha. Ou seja,
ir ao mundo nas suas próprias ideias, onde ele construiu uma liberdade, suas expressões, né? Porque um jovenzinho, ele não vai ser tão... Igual Jesus ele é sempre notado como um menino totalmente diferente, mas Prodígio. e depois que ele foi de uma certa idade, que ele, na maioridade, que ele realmente pôde fazer as suas ações, né? Então, a gente tem isso também, né? O espírito, ele espera um momento para depois poder fazer aquilo que veio fazer entre os homens. Mas o fato curioso Do é Daniel, estar numa comunidade simples, né? eu, eu vejo assim que o grande propósito dele, recebeu a missão de reformar a igreja. Esse foi a grande missão dele. Tanto é que quando Cristo falou para ele que reforme a minha igreja, ele foi reformar a paróquiazinha lá, a igrejinha. Então, ele começou o trabalho dele, assim, ele tinha entendido, enquanto encarnado, tinha entendido mal a missão dele, né? Porque quando Cristo pediu para ele que reformasse a igreja, ele foi reformar a capelazinha física, ou seja, começou a correr atrás de material e tudo, inclusive usando o dinheiro do pai dele para reformar a igreja. Mas aí depois o que acontece? Quando ele entendeu realmente qual que era a missão dele, que não era de reforma física, era reforma moral da igreja, aí que eu vejo esse ato aí do despir, de abrir mão da fortuna, porque você imagina, se ele fosse um cara rico, ele teria acesso fácil ao Papa, a todo mundo, sem, ou seja, ele podia marcar audiência com qualquer um a qualquer hora. Ou seja, ele não ia ter dificuldade nenhuma para transmitir, para passar a mensagem, que é o que nós tentamos fazer, né? Ou seja, a gente recebe uma missãozinha de criar uns filhos, mas se for preciso abrir mão de uns trocados, a gente não abre. Então, mas ele sentiu essa necessidade. Não, realmente, para que eu faça uma reforma interna, eu tenho que abrir mão daquilo que a igreja considera importante, porque na época, ser rico para a igreja era uma maravilha. Opa, chegou um riquinho aí para nos ajudar a, Até a, dar hoje, né? sequência, a dar sequência ao nosso trabalho. Mas aí Até não, hoje. quando ele abre mão totalmente da fortuna dele, ele mostrou realmente o que veio. Falou, não, para que eu faça essa reforma na igreja, eu tenho que fazer como Cristo fez, que não tinha nem aonde encostar uma pedra para encostar a cabeça. Então, ele foi coerente com os ensinamentos do Cristo. Ou seja, se você quer vir após mim, abra a mão pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, então, o que ele fez foi entender o recado direto que o Cristo tinha passado para ele. Ele falou, ó, se eu quero seguir, então ele é meu modelo e guia. Então, eu vejo Ele mais ou menos conseguiu reformar? reformado, porque eu vejo, Daniel, que para você fazer uma reforma, você tem sempre, são processos. Então, uma vez que você lançou a semente, não cabe a você colher. Ou seja, a colheita pertence a Deus. Então, você plantou, ele jogou a semente, ele realmente foi um missionário que obteve sucesso na missão dele, tanto é que você tem até hoje reflexos. Você tem a Francisca aí, que é colega nossa, que tem o nome de Francisca por causa do Francisco, ou seja, então, são atitudes que ele tomou naquela época que, sem Que eu dúvida, entendi reformou e sobre a muito. Francisca. Então, ele... Então, a Agora, se Giovana. você... Não, mas Francisco é uma Giovana, é? Giovana, eu vejo que ele conseguiu o sucesso na missão dele. É, porque aqui fala o Daniel, seguinte, ó. eu queria completar um pouco que eu concordo com o Amaro, e também falar que na época mesmo, assim, muitos entenderam. Porque muitos, inclusive,
conseguiram entender e mudaram a sua percepção de vida e o seguiram, e foram os seus discípulos, né? Agora, muitos não entenderam, como até hoje a gente não entendia até hoje, né? Sobre essa questão. As pessoas ainda estão muito ligadas à questão da pobreza, né? Da falta dos bens materiais. Não entenderam isso também. Então, eu acho que aí a gente ainda tem muita coisa para entender do que o Francisco nos trouxe. Aqui logo no texto seguinte, nós vamos ver agora, para completar o que a gente está falando, que vai dizer já no início que não conseguiu o resultado, né? Então, o esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Quer dizer, mudar as intenções da igreja, ele não mudou, não. Mas ele teve uma repercussão muito positiva naqueles que o seguiam. Porque a igreja hoje, ela é muito diferente da época, dizendo do catolicismo mesmo. Quem já veio do catolicismo pode até falar melhor, se realmente a igreja teve uma mudança significativa. Eu convido à reflexão. Nós temos uma igreja hoje totalmente diferente da época, ou continua ainda os mesmos impasses? Oi, gatinha. Ah, não, Daniel, com certeza mudou muito. Eu acho que mudou para melhor, porque você veja que nessa época os papas eram ali tudo junto e misturado com o poder. Ou seja, eram imperadores, ou seja, eles tinham até mais poder sobre as pessoas do que o próprio Estado. Hoje não, hoje você tem continua tendo muito dinheiro e tudo, muita influência e tal, mas eu vejo a igreja hoje muito mais voltada para atender à sua maneira as necessidades dos fiéis. O que eu entendo aqui que nessa época a preocupação deles era realmente ter cada vez mais poder e dinheiro. Nós tínhamos o protestantismo. Nessa época ainda não, o protestantismo foi bem depois, foi com o Calvino, né? Então, a pergunta ela é exatamente para reflexão. Hoje nós temos uma igreja dividida. Então, ela é de forma apresentada diferente, porque temos correntes, né, variadas da igreja. Então, o protestantismo hoje veio dentro da igreja. É uma situação de conflito, talvez, de ideias, de pensamentos, em que isso aconteceu, tá? Mas permanece ainda a concentração dos poderes patrimoniais, poderes materiais, ainda continua. Se o propósito era simplificar isso aí, a gente vê a igreja muito igual. Ainda por esse ângulo, a gente não vê mais o imperador dentro, dentro da igreja, a mistura de poderes, como você colocou, mas a gente vê ainda concentrado um poder absoluto, um poder absoluto, onde tem muitos serviços prestados na ordem dos franciscanos, dos vicentinos, beneditinos, dentro da igreja, que fazem trabalhos bem interessantes, mas será que ainda ela já está reformada absolutamente?
Essa pergunta, se ela conseguiu a reforma. Ainda não. Ainda não, porque eu acho que essa reforma ela só vai acontecer quando cada um de nós realmente nos reformarmos. Porque, na verdade, hoje, por exemplo, eu estou no Espiritismo. Mas quem garante que quando eu reencarnar eu não vou ser um padre, de novo um padre custoso? E tem cara, viu? Então, porque essa reforma. Não, é porque eu tenho assim a sensação de que se não na próxima, mas em algumas, eu ainda vou reencarnar como e vou ser padre. Eu E tenho essa. você vai fazer pergunta demais lá. Você vai perguntar demais. Eles não Então, vão te não, mas, tolerar. mas pelo menos, mas pelo menos eu espero que eu já consiga, graças ao aprendizado que eu estou tendo no Espiritismo, que eu já consiga ter algumas respostas como padre. Por quê? Se eu sou um cara que eu sinto que sou comprometido com a Igreja Católica e eu reencarnar como padre e eu conseguir cumprir bem a minha missão, ou seja, eu estou ajudando a reformar a igreja a qual eu pertencia. Então, eu acho que essa reforma ela é muito é longa, é um processo muito longo, demorado, e que cada um que tem os seus débitos diante das bobagens que fez enquanto pertencente à igreja, não, ele vai, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que ir consertando isso aí. E essa reforma eu vejo dessa forma. Assim como a gente tem hoje no Espiritismo pessoas que estão tendo oportunidades e estão aproveitando bem essas oportunidades para o seu desenvolvimento, mas a gente tem também pessoas que são espíritas e que estão aproveitando o mal, usando o mal a oportunidade que está tendo. Ou seja, daí a pouco vai ter que voltar para consertar as bobagens que fez como espírita também. Mas, Então, Amaro, ó, veja é um bem, processo. a igreja, ela não tem que ser demorada para mudar, nem o movimento espírita. Então, mas o Depende de problema, atitudes. sou Eu, você, eu que demoro a tá, fazer as não coisas. estou falando da igreja, né? A Não, igreja, mas a igreja ela é não tem. composta de pessoas que têm dificuldade em Porque entender o o plano, recado. mas o plano divino, senão Jesus não tinha nem tentado mandar Francisco de Assis tentar mudar as posições dos papas. Então ele veio para fazer uma mudança, tentar fazer uma mudança. Então fala, para que eu vou mandar se o povo ainda não vai mudar? Quer dizer, não foi um trabalho fracassado, não conseguiu mudar os papas, mas conseguiu mudar a mente de muitos, que foi mais importante, e sem igreja, né, de certa forma, porque ele era numa ala da igreja, mas então ele era julgado pelo clero, né, vamos dizer assim, até julgado pelo que ele fazia. Mas eu estou dizendo assim, a gente pode fazer a diferença dentro de um contexto, sim. Se você quiser fazer as pessoas refletirem mais rapidamente dentro de um movimento, por exemplo, você pode fazer. Você tem, inclusive, nós não fomos feitos para demorar na evolução, a gente é que demora. A gente é que tem, por exemplo, o caso eu cito muito Marte, né? Marte conseguiu avançar mais. Por quê? Fez uma opção de avançar, tá? O script divino não foi feito uma longa estrada de sofrimento. É isso que eu quero dizer. A gente não tem uma longa estrada na definição divina para que você tenha que passar uma longa estrada. Não, você pode encurtar isso. Você pode limitar esses sofrimentos. Então, a ação desses espíritos dentro das ordens institucionais, que seriam as igrejas, as religiões, as doutrinas, elas podem fazer grandes efeitos. Então, eu acho que o movimento espírita está amarrado porque quer. Não é porque as pessoas. Porque a maioria das pessoas vão seguir o que também se faz diante das tribunas, do que se mostra diante das tribunas e as técnicas que são colocadas. Então, se você coloca lá
não, vou colocar a palestra para anestesiar todo mundo. Você anestesia séculos, se você quiser. Você deixa as pessoas anestesiadas por séculos. Isso não pode deixar a gente conformado que a evolução é lenta, que todos nós Então, somos lentos. Eu mas sou desse partido. quer ver, vamos fazer uma continha. O Francisco ele veio em vamos lá, 1200. Quando foi aparecer o primeiro Papa a adotar o nome de Francisco? 2000 e uns quebrados. Será que antes desse Francisco que teve agora, que foi o Francisco I, que eu não sei exatamente quando foi que ele foi Papa, será que ele, na época, era um discípulo lá do Francisco de Assis, desde aquela época? Porque ele não adotou o nome de Francisco à toa. Ou seja, então, digamos assim, levou 1000 anos para alguém adotar o nome do Francisco, adotou em 1200. Ou seja, 900 Mas não anos. precisava nem ninguém ter adotado o nome do Francisco. Então, mas Só mesmo você vê. trabalhar Então, mas isso aí que tá. aconteceu por questões formais da Constituição da humanidade. Não, Mas a mas gente não tem. Assim como Francisco de Assis teve aquela atitude drástica de se despir, o Francisco I adotou o nome de Francisco também, eu imagino assim, de uma forma simbólica. Não, deixa eu deixar bem claro que eu quero fazer o que o Francisco fez. Ele conseguiu fazer? Não conseguiu. Ou seja, nós temos um outro Francisco agora que tem as suas dificuldades também, com certeza tem os seus projetos, mas enfrenta resistência para fazer as mudanças no cerne da igreja mesmo. Entendeu? Mas você vê o tanto que o negócio da mudança não é tão simples, igual, por exemplo, ontem. Nós participamos lá do estudo lá do Simão Pedro. Ele tem uma facilidade muito grande de dar o recado. Agora, vamos perguntar, quantas pessoas saíram dali decididas a fazer alguma coisa diferente em função do que nós ouvimos lá ontem? Se você for fazer a conta, de repente, ele não falou nada de novo, então hoje é domingo, já passou. Então, esse aqui é o Mas nosso. não é só falar, é agir, por exemplo. Mas justamente, ou seja, não adianta eu escutar o Simão. Mas é o que eu estou falando. Se você pegar lá a diretriz do centro, o centro vai mudar. O centro vai mudar, nós vamos fazer assim, nós vamos mudar essas condições que está aqui, vamos mudar banco, vamos fazer isso. Então, você tem que ter coragem. Eu estou falando mas assim, o centro, Daniel, a gente tem que ser corajoso para mudar. Se então, você mas não mudar, adianta. você muda as pessoas. Você Então, pode Daniel, mas não mudar sim, adianta você a pode ajudar as diretoria. pessoas a mudar. Mas não adianta a Senão Jesus não diretoria precisava querer. ter vindo, ele veio para ser uma referência. Ô, Daniel, Não eu vejo só precisa vir. colocando um fogo aí, até porque você falou Jesus. Jesus veio e ele não mudou todo mundo. Então, assim, a minha visão, eu acho mesmo que tem que ter aqueles que mudem, que têm coragem, mas ele não vai, assim, minha visão, né? Não vai nunca impactar 100% das pessoas, mas vai plantando sementinhas. É como eu vejo hoje o Papa Francisco, vai plantando sementinhas, entendeu? Que vai demorar 1000 anos para drasticamente nascer. ninguém vai. Jesus não conseguiu, Francisco de Assis não iria conseguir, mas eles vão plantando sementinhas. A minha intenção, que eu prefiro acreditar, é que essa semente tá aumenta, certinho. sabe? Sim, Hoje eu tá plantei uma certinho. porque a população está melhorando. Então, hoje eu plantei uma, o próximo que vier planta 5, e isso tem uma escala maior. Mas por mais que... E outra, eu acho, né? Não sou essa pessoa, mas alguém tomar a decisão de fazer uma mudança, ele vai ter muita dificuldade, né? Então, mesmo no centro, alguém fala assim, o centro vai ser diferente a partir de hoje, ele não vai, porque as pessoas que frequentam não são diferentes. Ele vai Não, mudar, ele vai Valquíria, impactar umas pessoas. exato. Agora, nós temos que tirar a sementinha do freezer. Nós temos que Não, tirar a isso é sementinha verdade. do freezer. Mas a Ela minha está sementinha está no congelada. freezer, eu fico pensando nisso também. Nós estamos congelada, a sementinha está no freezer, nós não estamos pondo na terra, esse é o problema. Agora, por isso eu vou concordar, eu ter que ficar mais 2000 anos? Não, se a gente pode chegar a 200 resolver,
vamos fazer um processo novo, Então, tirar a sementinha do aí, freezer Daniel, e colocar para que ela possa brotar. Mas Eu esse eu vou concordo aqui, com isso. esclarecimento não é de todo mundo, né? Isso é que é o problema. Daniel, Eu acho que não é nem esclarecimento, Valquíria. Assim, eu concordo, assim, eu acho que ninguém está discordando de ninguém aí. De Mas é o ninguém que aqui. a Mari falou, parte de cada um. Então, às vezes, a gente até tem o conhecimento, mas não tem aquela questão da ação. Eu também me incomodo muito com ouvindo assim, a gente tem a próxima encarnação. Eu vi até uma piadinha dentro dos espíritos, né? Não, tem muito tempo pela frente, próxima encarnação que eu não resolver nessa, eu vou. Nós somos acomodados. Nós não conseguimos nos despir dos nossos desejos, da nossa acomodação, sabe? Ontem, no Simão lá, vi online, lá ele falando da questão do não deixar sua mão esquerda ver o que dá a sua mão direita e vice-versa. Gente, aquilo lá é uma colocação simples, a gente está cansado de saber, mas teve uma profundidade naquilo. A gente ainda acha, vou ali entregar a cesta, igual a Mara sempre fala, já fiz, vou ser mais caridosa, dar atenção para as pessoas. E a gente vai nesse processo lento, por opção. Por em opção. Flávia, só aproveitando o seu exemplo, e Cristo falou isso da mão esquerda e da mão direita há 2000 anos. Pois é, e a gente ouve. Quantos já entenderam esse recado? A gente entende muito devagarzinho. Ontem já teve uma outra, sabe, uma outra interpretação, um outro sentido em mim. E a gente vai muito lento, porque a gente ouve mais os nossos próprios interesses do que a mensagem do Cristo. A gente se embroma, a gente sabe, vai pelo Se luz. bel prazer, né? Assim, a gente já tem condições de fazer em 200 anos. Temos, mas e aí? E a vontade? Quem sabe ontem, o amor no coração, nós não temos ainda o amor suficiente para fazer transformações, para olhar para Já o temos lado. entendimento, mas e aí? É, O que a gente vai fazer com mas o isso? amor, A gente é tem isso coragem? mesmo, a gente tem entendimento, sabe que tem que amar, mas quem já ama aqui, a sabe ponto de daquela fazer uma mudança dessa? da, Né? Não da, estou da, da falando, palestra? tô falando do grupo, não, eu tô falando de nós, né, enquanto comunidade, um todo, né? É do grupo também, Leila. Nós também estamos incluídos, a gente não sabe amar. Não, mas Tanto é que a fica gente ainda parecendo tem que que ficar que eu tô separado, que é apontando o dedo, não é isso não, porque Não, eu te entendi. É, Só tô hein, dizendo Leila? que É só você apontar para você mesmo que não tem a gente problema. tem que amar o Mas aí quando a próximo. gente mas aponta, o que que eu estou eu tô apontando falando, para a gente? Amaro, eu tô falando com base em mim mesmo, Ué. né? É o que eu sinto, que isso em mim ainda não é, que eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando aí, pensando como acelerar esse tempo. Ainda pensei, né? O Daniel gostava de falar, né? Nem está falando muito mais que o tempo não existe. Esse negócio de tempo é muito relativo, porque pensa, há 2000 anos Jesus veio aqui. O que mudou? Agora ele já quer que tire a semente do congelador, né? Isso só vai sair a hora que a gente mudar aqui dentro o coração, a forma de olhar o outro. A gente ainda é muito egoísta, né? Estou falando por mim, amado, estou falando por mim, porque, infelizmente, isso E no não é processo de mérito seu, não. autoconhecimento, a gente vai encontrando as nossas dificuldades, as nossas sombras, e aí fica muito difícil, né? Mas aí tem que chegar nessa conclusão de que falta o amor. Vamos olhar aqui na sociedade, quantas pessoas com doenças, quantas pessoas passando fome ainda, né? Não sei aqui no nosso reduto, mas lugares que a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Então, Vamos Toda, trazer aqui um pouquinho para a toda a realidade, assim, alma. só um comentário breve. Essa questão igual a Leila comentou, quantas pessoas ainda estão passando fome. Eu acho que a gente ainda tem que voltar mais para os dias atuais, porque hoje em dia todo mundo tem um acesso mais facilitado ao alimento. Claro que não estou excluindo aquelas pessoas que realmente não conseguem, né, aquelas situações extremamente peculiares, mas eu estou falando uma situação geral. Essas pessoas que ficam paradas em porta de supermercado, porta de farmácia, pedindo as coisas.
Essas pessoas, se elas tiveram condição de chegar até na porta de uma farmácia, na porta de um supermercado para ficar pedindo e intimidando as pessoas a darem para eles, né, darem esses produtos para eles, eu tenho certeza que eles têm a mesma condição de procurar um emprego ou de força Mas de eu trabalho. não tô falando no âmbito menor, tô falando no âmbito maior. Vai nas regiões inóspitas aqui do Brasil mesmo, no Posso concluir? Nordeste, no Sertão, na África, sabe? Posso Lugares que a gente concluir? nem imagina, né? Não, posso concluir? Pode, Então, querido. vamos Desculpa. lá. Aonde que eu quero chegar? A gente ainda perde tempo muito em, vem cá, vou montar uma cesta básica aqui, vou comprar uma cesta básica pronta, e vai mandar para uma pessoa que às vezes ela vai pegar essa cesta básica e ela vai vender. E hoje, o que que eu estou vendo que está acontecendo demais, passado da conta? Todas as empresas estão precisando de gente para trabalhar. E as pessoas não querem trabalhar. Elas querem ficar à toa, sentar debaixo de uma árvore, na sombrinha lá, fedendo, que eles não sabem, eles não querem aprender uma higiene básica, eles não querem aprender a tomar um banho, eles não querem aprender nada e fica lá de boa com a vida, recebendo a cesta básica, pega esse dinheiro da cesta básica para fazer outras coisas que às vezes nem precisa. Então, assim, eu tenho visto isso acontecer demais, com uma frequência enorme. E, enquanto isso, as empresas têm o trabalho para oferecer, seja microempresa, seja empresa grande, seja gente precisando de faxineira, né, nas residências, né, em escritórios, né, pequenos, né, eu vejo muito isso. Está todo mundo precisando de alguém para auxiliar nessa questão financeira, né, seja como faxineira, né, etc. E eu tenho visto que as pessoas acomodaram demais com essa questão do dar, né? A caridade. Ai, vou dar uma cesta básica. Pronto, fiz caridade, né? E a gente tem, Assistencialismo, né? Uhum. exatamente, a gente tem deixado de ensinar a importância do trabalho, porque essas pessoas vão morrer, vão chegar lá no plano espiritual, que jeito? Eles vão ter que trabalhar lá para poder reencarnar de novo, eles vão ter que ter bônus hora para poder reencarnar. E eles vão chegar lá numa condição extremamente precária. O que que a gente fez dentro da nossa obrigação de auxiliar o próximo? A gente deu cesta básica. Entendeu? Então, eu vejo hoje que essa caridade que a gente fazia até assim, determinado tempo para trás, hoje ela já não faz mais sentido, né? Eu acho que hoje a gente tem que estimular outros interesses, outras necessidades, porque vai chegar num ponto que as empresas vão fechar por falta de funcionário, né? Não tem gente para trabalhar. Quem vai trabalhar? O dono vai cumprir todas as funções? Ô, Não, Ana, eu penso isso até sabe? dentro do centro espírita, sabe assim, tá, legal fazer os Quem está artesanatos, recebendo? fazer os negócios e tal, mas e aí? Eu penso, e as tardes ali, aquele entorno do centro espírita ali, tanto de mulheres jovens, que podia estar aprendendo uma função ali dentro, que poderia, assim, estar sendo evangelizado e, ao mesmo tempo, sendo ajudado nessa questão de administrar a própria vida, de construir, sabe, recursos também, porque a gente está em pleno desenvolvimento, não vai parar, não vai parar. Então, Uhum. assim, é mais a questão de conscientização de como é injusto salário para faxineira, é injusto salário para funções. É injusto, é muito discrepante, não dá conta. Mas não é o assistencialismo também que vai resolver as situações. Então, assim, Uhum. é uma mudança total de concepção que a gente tem que ter, inclusive das casas espíritas. Importante o passe, é importante a evangelização, mas é importante também esse preparo para a vida, sabe? E eu vejo isso. Gente, tem tantos jovenzinhos ali no entorno do centro espírita, tantas mulheres assim, que tomam conta dos próprios filhos, de tudo, que às vezes podiam se unir de alguma forma. O centro podia estar orientando. Eu fico pensando muito no Rubens, que foi lá do centro do nosso centro, que foi para um caminho assim, de orientação profissional e tal, faz uns trabalhos nesse sentido. Eu acho isso tão importante, sabe? Porque às vezes as pessoas não têm acesso a isso. A gente não tem direito nas faculdades, nem nada. Então, assim, a gente. Também o Simeão falou isso de uma certa forma quando ele falou da questão do online ontem, do progresso. Não é questão de melhor ou pior, é isso que a gente está vivendo. O mundo está nesse processo.
A gente vai voltar ao tempo lá das vilazinhas, Daniel? Não. Algumas regiões vão ter. Então, são grandes centros com densidades humanas maiores. Como que a gente vai se portar nessa situação? Eu acho que é por isso que a gente está incluso numa sociedade maior, porque a gente já tem condição de fazer a diferença nesse sentido, de despertar esse sentimento do outro, de falar assim, poxa, quem está me dando cesta básica vai morrer, e a minha fonte vai acabar. E aí, como é que eu vou fazer depois? Se eu ficar vivo e a pessoa que me dá as coisas morrer, eu vou ganhar de quem? Então, assim, eu acho que a gente precisa estimular isso. É a mesma situação, por exemplo, de um filho que não trabalha, vive por conta de pai e mãe e dá as coisas. O pai, mas a mãe vai morrer um dia. E eu vejo que a gente está sendo isso. A gente está sendo um bando, desculpa a expressão, mas a gente está sendo um bando de trouxa que está só dando as coisas para os outros. E assim, Então, isso no meu entendimento, hoje já não faz sentido mais, porque hoje a gente, tipo assim, as pessoas conseguem um acesso mais fácil aos bens materiais. Você vai nessas favelas, tudo, eles não têm o que comer, mas muitos têm um celular na mão, um smartphone na mão, com a internet funcionando. Então, acho que a gente devia, assim, repensar melhor os papéis nossos e das casas religiosas também, principalmente centro espírita, que já compreende esse papel social deles, das casas espíritas, né? No meio que está inserido. Igual aqui em Berlândia, uma cidade tão grande, assim, né? E o que a gente está fazendo para poder despertar nas pessoas essa necessidade, né, de trabalhar, de andar com as próprias pernas, né, sem depender do outro, né, falar assim, poxa, tô ganhando a cesta básica, mas isso é temporário, eu vou prosperar. Porque prosperar não é ruim, Deus quer que a gente prospere, não é do mal a gente ganhar o próprio dinheiro, Não é não ser é materialista, né? a gente ganhar 10 mil por mês. É do trabalho. E a lei é essa, é do trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Ou vocês acham que vou morrer, vou descansar lá no plano espiritual, vou sentar debaixo da sombra da árvore? A gente sabe que não é então, assim. o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos vivendo o efeito de um passado. Todos nós estamos vivendo um efeito de um passado. Decisões nossas feitas anteriormente, Uhum. construímos uma sociedade assim e agora temos que aprender a conviver, compreendendo a sociedade do jeito que ela está, porém fazendo novas propostas, sem agredir a mudança de todos, fazendo novas propostas para que na próxima existência aí, a gente tenha uma situação modificada, porque todo mundo vai morrer mesmo, então todo mundo reencarna numa situação nova. Então, se a gente quiser, em pouco período, mudar uma situação, estou dizendo que todos nós temos esse potencial. Você pode fazer uma opção para durar 2000 anos, mas você pode fazer uma opção para mudar uma sociedade muito mais rapidamente. É isso que eu quero dizer. Então, nós estamos dentro do freezer, dentro do congelador, onde não se tem planos absolutos para a mudança de uma sociedade. Você não vai poder mudar o governo, mas você pode mudar as instituições, você pode mudar agrupamento, sim, pode, e mais rapidamente se quiser. Eu tenho um exemplo aqui em Uberlândia, e tem fora também, de muitas famílias que desde cedo envolveram os seus filhos em atividades assistenciais muito bem programadas dentro da casa. Os filhos permaneceram com os pais até hoje, dentro, são grandes trabalhadores, sabe? E eu não vi isso acontecer dentro do União e Amor, me desculpe, não aconteceu, porque a nova geração, ela está escapando, porque nós não temos uma mudança significativa na ordem de organização de um núcleo. Toda mudança que se fala para melhorar e crescer uma atividade, para envolver os seus filhos, seus netos, não é feito. Claro que nós vamos ter um futuro complexo e não vai mudar, porque todo mundo tem uma condição de mudar se você quiser. Eu posso investir numa pessoa, até no andarilho. Eu falei, não, eu agora vou pegar um cara na rua, vou fazer ele melhorar e ficar do lado dele, acompanhar ele todo dia e tal.
posso fazer isso, eu vou conseguir algum resultado, sim. Porque todo mundo tem uma centelha dentro de si, que é si mesmo, que ele tem potencial de transformação. Então, eu aposto nas pessoas que elas podem mudar. Agora, enquanto a gente ficar sentado numa cadeira, esperando que o tempo resolva isso, é um grande engano nosso. O tempo só Daniel, vai dar chance para você, ele só dá chance para Deus na paciência divina. Que você tem essa fase, se você quiser insistir e não melhorar, você vai sentar em cima dessa cadeira e ficar esperando. Então, eu não acredito que o movimento espírita está fazendo o seu verdadeiro papel. Não acredito que a casa espírita esteja fazendo o seu verdadeiro papel. Eu não acredito nisso. Sim? deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando, você veja que nós estamos falando aqui em apostar nos outros. Você aposta em você? Eu acho que Olha, eu essa estou tem que falando das ser. ideias. Não, mas não Eu, é eu só já ideia, tentei. Não, eu já tentei não é fazer só isso, ideia. não Eu consegui. acho Eu já que a tentei gente... aproximar, mudar a reunião pública, mudar as coisas, eu não Eu Não, sou Daniel, você consegui. testemunha disso, viu? Sou testemunha do esforço que o está Daniel pensando fez lá nos no outros. centro. Eu Foi prefiro... extremamente criticado e negativado, né? E excluído. Isso eu lembro. Cancelado. Eu não Cancelado. estou me E a ideia engrandecendo era com essa que ele isso está de forma e trazendo nem agora. quero, Amari, nem Também quero. ainda está com Não, um não Eu estou tenho um projeto falando aí. ideal, isso. eu tenho um ideal, sim, eu tenho um ideal e não abro mão dele. Eu não abro mão do meu ideal e eu acho que eu devo morrer assim, entendeu? Sem muitas realizações, porque o que a gente queria é realizar. Mas quando me impede a realizar, eu me sinto realizado, se você quer saber. Então, eu fico tranquilo porque eu tentei fazer, então para mim é um sucesso do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que a gente tem que comportar assim, a gente não está fazendo o possível para a mudança de uma instituição. Eu não acredito nisso, não acredito, porque eu não vejo o esforço, eu vejo um esforço de acomodar-se, um comodismo no seu cargo, no seu pleito, Conservadorismo, eu acho muito conservadorismo. Eu conservador, vejo viu, isso Daniel? acontecer. Eu vi isso em Minas Gerais, eu vi isso de ordem nacional, vi isso em ordem localizada, que é o Centro Espírita. Graças a Deus, eu tive essa condição de ver, proximidade de ver, e eu vejo que as pessoas não querem. É Entende? muito Esse é o problema. conservador, né? Eu acho que ninguém quer Mas as deixar pessoas, essa Não é conservador, é porque dá conservadora. trabalho eu, mudar. eu acho que Porque até o vai dependendo frequentador, quem também. está indo, quer. Eu acho que isso quer, sabe? O problema é a ordem que não quer. Por exemplo, nós temos pessoas que estão travando o sistema. E tem que se Uhum. travar. Ah, tem que ser com cuidado. Tem. Por isso você tem que contar com quem pode ajudar, quem pode orientar. Só que isso, quando você tem alguém ou outro alguém que pode orientar, é queimado. Ele é um herege. Ele é um cara que não pode. Então é eliminado. Ele é condenado. É isso Nos que casos, acontece no no momento. caso dos médios, são os obsidiados. Precisa de Por isso que a tratamento. gente continua, por isso que a gente continua tendo na rua, né, dessa forma, pessoas que estão transitando dessa forma na rua, abandonadas, não querem trabalhar, não querem seu emprego, exatamente por isso. Porque é uma sociedade que está repetindo os mesmos erros. Por isso que a gente está herdando o problema do passado. O andarilho, Ana, é uma herança nossa. Um andarilho é alguém que, ou aquele que não quer trabalhar, é uma herança nossa. Nós não fizemos nada para mudar isso ainda. Se Em fizer, o Daniel, próximo vai ter. eu prefiro falar o seguinte: quando você diz nós estamos herdando herança do passado, eu prefiro dizer eu estou colhendo o que eu plantei ontem. É nesse sentido que eu falo. Não, mas não adianta eu falar de nós, eu tenho que falar de mim, Daniel. Eu que tenho que colher, eu que tenho que plantar bem hoje para colher melhor amanhã, porque senão eu vou estar botando a culpa nos outros que os outros plantaram e eu vou colher. Não, é eu que planto e eu que É colho. um eu coletivo, Amaro. Mas não adianta cada um se não fizer, se você não fizer Não, é bem, individual. O se individual vai você não refletir no plantar bem coletivo. hoje,
você vai estar implicando os outros amanhã também. Vamos comer Qual que é a pastel? Então, é isso aí. posição? Qual Vamos que é a lá no posição do pastel e a planeta? gente tem muita Fiquem coisa para com falar Deus. sobre Oi, Francisco. qual que é a posição do planeta Marte? Ele está em mundos felizes ou em regeneração? Ele está em regeneração, está melhor, ele chegando lá nos felizes. Já. Agora mesmo. Então tá Ainda bom. não está no feliz, ainda está regenerando. Um Então abraço é para para lá vocês, que eu até vou, semana que viu? É vem. para lá que eu vou. Bom domingo, Com Deus, pessoal. boa semana. Bom domingo para Bom vocês, gente. domingo. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Bom domingo. Que consigamos, né? Que nós conseguimos.